muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas nós transmitimos um vídeo com uma palavra nova para nossa edificação. E a palavra de hoje é musicalidade divina. Quem não gosta de ouvir uma boa música, hein? Eu me refiro a uma música de verdade, claro. Quem não gosta de ouvir? Queridos, a música pode auxiliar, por incrível que pareça, no alívio de dores, na melhoria da memória e até mesmo como estímulo e prática para a atividade física. E está cientificamente comprovado que ao ouvir música também faz bem para o coração. E não é só na hora de aliviar o estresse ou alimentar o amor. É até mesmo para melhorar o mau humor, mas também para adorar ao Criador. Mas qual a relação entre Deus e a música? Teria a música algo a ver com a redenção humana? Para estas e outras perguntas, vamos buscar resposta na Bíblia Sagrada. Fique ligado que esse é o nosso assunto de hoje, ok? Antes de mais nada, eu queria te convidar, você se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva em nosso canal e seja muito bem-vindo mesmo. Após sua inscrição, deixe lá o seu joinha nesse vídeo ou demais vídeos que você se interessar. Também acione o sininho para você estar acompanhando o nosso trabalho dentro do canal. E também eu te peço encarecidamente, compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nas suas mídias, né, entre seus amigos e familiares, para eles participarem também desse assunto tão interessante e importante para o nosso enriquecimento espiritual, ok? Queridos, saiba que Deus é musical e é a própria origem da música nos altos céus. Preste atenção, o livro de Jó, no capítulo 38, versículos de 4 a 7, relata um momento sublime da criação, né, do mundo, do universo. Lá estava o Todo-Poderoso, diz a palavra, lançando os fundamentos da terra. O versículo 7, ainda do livro de Jó, ele nos traz a impressionante revelação de que havia música na criação de tudo. Olha o que relata o versículo 7 de Jó 38. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. É fácil perceber que antes da criação a música já existia, por onde se conclui ter sido criada pelo próprio Senhor Deus. Esta música do início da criação, ela era perfeita até sofrer consequências resultantes do pecado do homem instigado por Satanás. Daí por diante, queridos, tornou-se uma música decaída, misturada, de acordo com o sentimento dos homens se misturaram. A música hoje transmite, ela é capaz de nos fazer amar, também é capaz de nos fazer odiar. A música teve essa mistura, né, inconsequente. Segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 4, versículo 21, Jubal foi o pai dos homens que tocavam harpa e flauta no mundo antes do dilúvio. O primeiro músico da história, Jubal. Grave esse nome, ele foi filho do casal Lameque e Ada. O nome Jubal, ele é derivado do substantivo Yobel, né? É traduzido para música ou som aprazível, que é a raiz da origem desse nome, por se tratar de um músico. Podemos dizer que música é a arte que combina sons e silêncio. Musical gospel, música mundana, música evangélica. Qual música então eu devo ouvir? Qual música seria bom para os meus ouvidos, boa para os meus ouvidos? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente entre jovens cristãos. Posso ouvir essa música, pastor? Pastor, tem um colega meu que está ouvindo música mundana. O que é do mundo e o que é fora do mundo?
Então são algumas prerrogativas que tecem dúvidas na mente, principalmente da juventude dentro do meio evangélico. Essa dúvida a gente pode tentar direcionar em respostas bíblicas agora. É muito comum ouvir nas igrejas a respeito de uma separação entre música do mundo e música de Deus. As pessoas fazem uma separação um tanto quanto que complicada, né? Em minha opinião é muito complicada mesmo. Por quê? Veja alguns detalhes comigo. É pecado o crente ouvir música do mundo ou música secular? Primeiro, não temos na Bíblia Sagrada uma separação entre músicas do mundo ou seculares, ou músicas que seriam sagradas ou não. E segundo, essa é uma separação inventada pelos homens, que é até recente essa invenção, essa separação. É evidente, queridos, que não são todas as músicas que convém ouvir, claro. Tem música aí que só é barulho e só é sujeira na sua letra. Mas de nenhuma forma a Bíblia nos proíbe de ouvir músicas que não se enquadrem nos padrões criados, né, do homem ou por o homem. Muitos que classificaram certas músicas como sacras ou gospel, né? Outros como sagradas ou profanas, ou seculares, ou mundanas. O homem que fez esses detalhamentos aí. Existe algumas músicas com letras, né, que não são contrárias à verdade da palavra de Deus, e que eu não vejo, na minha opinião, problema nenhum de um cristão ouvi-la. É claro, meu querido, que você precisa avaliar. Paulo disse, observe, retenha, ouça de tudo, mas busque aquilo só que preste para você, certo? Ouça de tudo, retenha o que é bom. Paulo dá essa dica aí, certo? É claro que a gente precisa avaliar aquilo que está entrando na nossa mente também, os ritmos, pois existem ritmos que incitam, né? Naturalmente leva à sensualidade, à carnalidade. Isso pode ser evitado. Se uma música tem uma letra digna, mas o ritmo te leva à direção do pecado, claro, evite-a. Se uma música tem um ritmo legal, tranquilo, mas a sua letra é perniciosa, evite-a. Certo? Se o ritmo não te leva ao erro, mas a letra é profana, é pecaminosa, tire ela da sua mente. Procure evitar ouvir música que você já sabe que não presta e que não agrada a Deus. Só vai alimentar a sua carne. Evite essas coisas. Você tem inteligência e sabedoria para ter discernimento do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus. Do que vai alimentar a sua fé ou que vai feri-la. Você tem entendimento para isso, meu querido. Existem músicas que nem mereciam chamar de música, pois o conteúdo muitas vezes vem de uma mente suja, um conteúdo imoral, carnal, depravado. Nem deveriam ter títulos de música. Certas coisas que a gente ouve por aí. Precisamos aprender a fazer uma seleção daquilo que ouvimos, para não colocar lixo na nossa mente, entrando pelos nossos ouvidos. Isso é uma questão de discernimento e sabedoria. Você sabe o que presta e o que não presta. Entenda mais que isso. Serve também para todo tipo de livro, de filme, de peças, programas de televisão. Claro que também músicas gospels. Entendeu? Discernimento de você extrair ali o que presta e o que não presta. Existe muita coisa que prejudica a nossa vida espiritual e que não nos edificam. E a gente tem que ter sabedoria, olhos bons para saber. Isso não me serve, isso eu posso ouvir. Essas coisas devem ser rejeitadas para a nossa saúde espiritual. Seja música, filme, programas, o que for, mas que desagrada a Deus e que fere a palavra de Deus, para mim não serve. Existem músicas chamadas de músicas do mundo que são muito lindas e que não se enquadram no rótulo gospel ou evangélica, mas também que não fere a Bíblia.
São músicas que falam da natureza, músicas que falam de um amor interessante, músicas que contam uma história, entendeu? Tem músicas que eles chamam seculares ou mundanas, que tem uma letra que não atrapalha a minha fé. Falam da natureza, do amor, de coisas boas, dignas, que vale a pena ouvir, sim. Que pecado pode haver nelas? Vários dos poemas bíblicos não falam diretamente de Deus. Você sabia? Tem livros na Bíblia que não cita uma vez o nome de Deus, mas contém sabedoria, poesia inspiradoras, que no fim acabam apontando para a grandeza de Deus. Acaba nos levando para a adoração a Deus. Tá entendendo, meu amigo? Não há pecado em trazê-las para dentro dos nossos ouvidos. Paulo ensina em Tito, capítulo 1, versículo 15, que esse tipo de separação entre coisas puras e impuras nem sempre é correta quando é feita fora da palavra de Deus, certo? Tudo que você for fazer, falar, ouvir, adquirir, a palavra de Deus aprova, pronto. Aí você tira as suas conclusões. Olha o que Paulo diz. Lá em Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Está dando para entender esse versículo? Faça uma exegese desse versículo, estude ele para você compreender a miúdo o que Paulo está dizendo. Todas as coisas são puras para os impuros. Aquele que já tem a sua mente, o seu corpo, a sua ideia, o seu raciocínio lógico trabalhado pelo Espírito Santo. Não é qualquer coisinha que vai atingir ele, não. Paulo entrou no santuário dos ídolos e olhou tanto aquela idolatria, tinha um altar que não tinha nada. Opa, eu quero esse aqui. Esse aqui é o Deus desconhecido, é o meu Deus, vou botar ali. No meio daquela idolatria todinha que não atingiu ele. Jesus sentava na mesa dos pecadores, dos glutões, mas ele não era pecador nem glutão. Ele já tinha a mente dele trabalhada pelo Espírito Santo. Ele não era qualquer cristão. É crente firme, tem convicção do que acredita, do que é crer, tem convicção da sua fé. Então, todas as coisas podem ser puras, entendendo o texto, para os puros, mas tudo pode ser impuro e contaminado para aqueles que estão corrompidos, medrosos, não têm uma fé trabalhada, não têm uma certeza de vitória em Cristo Jesus. Existem músicas gospel, só para você ter ideia, são piores do que as músicas do mundo. Tem música mundana, secular, como vocês dizem por aí, que dão de 10-0 em certas músicas de certos cantores gospels. Só para você ter ideia. Sabe por quê, queridos? Porque muitas delas colocam palavras na boca de Deus. Deus não disse aquilo, mas eles botam ali. Exageram no que a Bíblia diz, ou até mesmo diz coisas que a Bíblia não diz. São certas músicas gospel, não é porque leva o nome de Deus que fala de Deus. Então tome cuidado, muito cuidado em certas músicas que ferem a palavra de Deus. Aí é porque é evangélico, é porque é gospel, eu vou me alimentar de tudo isso. Tenha discernimento e sabedoria. Vou repetir, tudo que você for fazer, ouvir, falar, trabalhar, vá à palavra de Deus. Fere, então jogue fora. Certo? Está conforme a palavra de Deus? Opa, é bom de ser observado. Então, tenha discernimento, meu querido. Não é porque é evangélico, é gospel, que a gente pode ouvir tudo essas coisas aí, não. Há problemas graves nas músicas gospel de hoje em dia. Tenha cuidado. Aliás, como grande ouvinte de música cristã, eu posso garantir que tem muita música gospel por aí que causa prejuízo em nossa fé. Ensinam heresias terríveis e que deveriam ser rejeitadas pelo crente maduro. Certo? Ao passo que existem músicas de autores não cristãos, que têm ritmos e mensagens extremamente profundos a respeito das grandezas e das coisas do Criador.
basta o nosso discernimento. Por fim, eu deixo a vocês o fabuloso conselho do apóstolo Paulo para lidarmos com essas decisões diárias sobre trazermos para dentro de nós o que serve e o que não serve. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz o seguinte: julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Julgue todas as coisas, entendeu? Deixe diante de você todas essas prerrogativas. Agora, traga para você o que é bom. Abstende, afaste, tire, apague, rejeite aquilo que te faz mal, que fere a palavra de Deus e que entristece o Espírito Santo em você. Ok? Tem crente aí que não matou a carne. Passa na rua, vê uma música de embalo, já chacoalha o corpo. Sabe o que é que está chacoalhando teu corpo ali, meu querido? A carnalidade, porque o espírito ainda está sufocado com desejos e vontades do mundo. É que nem aqueles antepassados nossos, irmãos do passado, que saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Tem muita gente que saiu do mundo, se converteu, entrou numa igreja, se converteu entre aspas, entrou numa igreja, mas o mundo veio com ele. Então, querido, cuidado, discernimento, amadureça a sua fé dia após dia. Como era a música nos tempos bíblicos? Como é que era? A música sempre ocupou um lugar importante nos tempos bíblicos. Ela estava presente nos momentos de alegria do povo de Deus durante toda a história. Se você for discorrer na Bíblia, durante toda a história a musicalidade está ali. Você viu no começo do vídeo que desde a fundação do mundo a música já estava lá, provavelmente criada pelo nosso Deus, com certeza. Para entendermos os judeus dos tempos bíblicos, precisamos vê-los como um povo que gostava imensamente de música. Mas eles não faziam música à maneira que é hoje, né? Uns tocam, outros ouvem. Não, a maioria deles tocavam instrumentos e eles mesmos cantavam, né? Eles dançavam, não se limitava a escutar apenas. Nos tempos bíblicos, quase toda reunião ou ocasião festiva servia de pretexto para ter uma música ali. As atividades musicais variavam muito, desde corais bem ensinados até espontâneas danças tranquilas de rua que eles faziam, como nas festas judaicas. Eles levavam a vida muito a sério, mas também sabiam se divertir dentro dos conformes de Deus, dentro da lei de Deus. A lei de Deus continha muitas orientações que incentivavam a alegria e o divertimento. O povo acha, não, o crente é muito mórbido, o crente é muito lá acomodado, não se diverte, o crente não desfruta a vida. Ah, querido, você está tão enganado quanto a isso. Quer saber o que é aproveitar a vida, ter vida alegre, ter uma consciência limpa, pura e feliz? Você não conhece os crentes. Logo, nos primeiros capítulos da Bíblia, vamos a entender ali que a música, ela ocupa um lugar importante na sociedade. É só você ler Gênesis 4, versículo 20 a 22, você vai entender qual o espaço importante que a música tinha na sociedade dos tempos bíblicos. A música se tornou um excelente meio de comunicação entre os seres humanos e para nós humanos também para com Deus. Entre nós e Deus. Os hebreus expressavam suas mais profundas emoções, mas em forma de raciocínio, harmonia de ideias e antíteses, né? Letras, ritmos variados para glorificar a Deus. Exemplo, está ali o livro dos Salmos, que era um tipo de inário do povo hebreu. Os antigos salmos eram sempre cantados, geralmente com acompanhamento musical. Nem sempre era preciso haver uma ocasião especial para o canto coletivo. Sempre eles cantavam os salmos para eles, a alegria e para adorar, louvar a Deus. Era comum grupos de trabalhadores cantarem durante o trabalho. Estão fazendo a colheita, estão cantando. Estão fazendo algum afazer, estão cantando. Estão viajando, estão cantando. Né?
Motivação eles tinham muito para cantar, pois Deus sempre lhe dava motivos. No livro de Números, no capítulo 21, versículos 16 a 17, quando Deus prometeu a Moisés que daria água ao povo, aí o que ele fez? Reuniu todo o povo e todo o povo entoou um cântico de louvor, onde falavam do poço que Deus lhe dera, que os príncipes haviam cavado. Olha a letra do cântico. E na hora eles compunham e na hora eles cantavam. Que interessante. E tempos depois, quando da reconstrução do templo, os sacerdotes se apresentavam para louvar a Deus sempre ali cantando, né? Na apresentação da reconstrução do templo. Eles tocavam símbolos, trombetas, cantavam coros, eles faziam coral para Deus, era muito lindo. Eu imagino quanto que seria lindo aqueles momentos. A letra desses cânticos falava de agradecimento, de gratidão, ações de graça. Está registrado no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 10 e 11, que quando foram lançados os alicerces do templo, todo o povo gritou em alta voz cantando para Deus. Cantava com todo o ímpeto quando começaram a construir o templo. Tamanha era a alegria e a gratidão daquele povo. Então imagina a habilidade de compor, compunha na hora e tocavam na hora. Muitos desses músicos eram bastante habilidosos, possuíam um conhecimento musical interessante. Em 1 Crônicas, capítulo 25, versos de 1 em diante, diz que o rei indicou alguns arpistas e tocadores de símbolos, especialmente para serem os músicos oficiais do palácio. Já no versículo 7, ainda de Crônicas 25, diz que havia também os cantores, e todos eles muito bem preparados, e ao todo eram 288 que cantavam no tabernáculo. Pense num coral imenso que tinha ali para adorar a Deus. Os músicos de Israel eram tão bons que quando Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu a terra, exigiu para fazer o tratado de paz. No tratado ele exigiu que lhe entregasse alguns músicos, tanto quanto homens e mulheres que compunham aquele coral, tanto que ele gostava da música. Ele exigiu no tratado: tá bom, a gente faz, mas eu quero uns músicos no meu lado aqui. Como Deus usa a música nos tempos da Bíblia, como Deus usou aqueles músicos. Seria difícil precisar todas as vezes que Deus fez uso da música para atender aos seus objetivos. Sabemos que ele se utilizou de uma suave música, por exemplo, na harpa de Davi, para afastar os maus espíritos do rei Saul. Isso está registrado em 1 Samuel 16. Além disso, através do cântico de Moisés, ele advertiu o povo de Israel que evitasse aqueles que estavam tentando corrompê-lo. Através de uma música, ele deu exortação: foge da corrupção. Isso está registrado em Deuteronômio, no capítulo 31. Sempre existia ocasiões especiais para que a música fosse também um instrumento de Deus para abençoar o povo e para louvor de gratidão a Deus. Pois bem, querido, nós vimos até aqui que a musicalidade ela veio da vontade de Deus. É uma criação divina. Nós acabamos de ver como era a música nos tempos bíblicos e também como ela se originou. Então, no próximo vídeo nós veremos quais os instrumentos musicais da época que eram mais usados. Nós veremos também sobre a origem da bateria, como foi que ela surgiu e também em que ocasião esses instrumentos eram usados, ok? A segunda parte desse estúdio, logo você receberá em nosso canal. Para tanto, acione o sininho, se inscreva, acione o sininho para você estar recebendo a segunda parte desse estudo, musicalidade dos tempos bíblicos. Que Deus te abençoe.